Décimo artigo do Credo ensina que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Pode a igreja perdoar toda espécie de pecado? Pergunta capital. Pessoas que podem ser tentadas a pensar que há algum pecado que elas não possam obter o perdão. O Senhor fala do pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado nem neste mundo nem no outro. E, no entanto, vejamos a resposta do catecismo, que deve gravar bem na nossa memória para poder saber o que Deus nos ensina. Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder para ligar e desligar. Então, o pecado contra o Espírito Santo e Santo Agostinho é o pecado da impenitência final. É o pecado pelo qual a pessoa, no último momento, recusa toda a graça. Então, esse pecado, claro, por definição, não pode ser perdoado. É a explicação mais conforme à doutrina católica. E quem são os que na igreja exercem esse poder de perdoar os pecados? Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único a possuir a plenitude de tal poder. Depois, os bispos, e sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. Como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para este fim, especialmente o batismo e a penitência. 11º artigo nos ensina o 11º, na ressurreição da carne. Nos ensina que todos os homens vão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. Como se fará isso? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. Quando se fará isto? Será no fim do mundo, e depois se seguirá o juízo universal. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Para que nossa alma, tendo feito bem ou mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou castigo. Ressuscitarão todos da mesma maneira? Não. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados. Porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. Quais são esses dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Eles são a impassibilidade, pela qual não poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem necessidade de alimentos, de repouso, de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade, pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade, pela qual eles poderão passar no momento sem fadiga de um lugar para o outro e da terra ao céu. Quarto, a sutileza, pela qual eles poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Como serão os corpos dos condenados? Serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Eis aí então dois artigos. Vamos agora fazer um pequeno comentário sobre a questão da atualidade. A atualidade tem sua importância, que nós vivemos na atualidade e nós temos que tomar, às vezes, posição dentro dos acontecimentos e fazemos como nós podemos. Reconhecemos nossos limites, mas sabemos que nós temos uma obrigação e nós queremos cumpri-la. Na realidade, escreve um prior de um priorado, supõe de um priorado dessa fraternidade, porque ele fala do seu venerável fundador, mas devido ao conteúdo, ele só assinou um prior na França. A maneira dele falar indica ser um prior de um priorado da fraternidade na França. Ele começa dando uma citação da ata do capítulo. O capítulo geral constata as graves faltas à disciplina cometidas por Monsenhor Williamson e as dificuldades em que ele coloca a fraternidade de São Pio X por sua atitude. O capítulo aprova os esforços que o superior geral empreenderá para pôr um fim a esta situação. Comentário do prior. Na realidade, não há problema de disciplina com Monsenhor Williamson,
Pelo contrário, há um problema de clareza de doutrina com Monsieur Fellet. Quando Monsieur Fellet diz muitas pessoas compreendem mal o concílio apresenta uma liberdade religiosa que é de fato muito, muito limitada. Quem pode impedir a Monsenhor Williamson dizer que o discurso da Fraternidade de São Pio X mudou? Quando Monsenhor Fellet diz aos 3 bispos que na Fraternidade estão fazendo dos erros do concílio super-heresias, quem é que causa problemas? A Fraternidade de São Pio X. Monsenhor Fellet dizia que o Concílio Vaticano II foi o maior desastre de todos os séculos, desde a fundação da Igreja. Em uma das suas últimas conferências em Econe, ele disse: quanto mais analisamos os documentos do Vaticano II, mais reconhecemos que se trata de uma total perversão do espírito. É gravíssimo. Uma perversão total. Quem pode então impedir a Monsenhor Williamson de imitar a São Paulo, repreendendo Cefas, resistir-lhe face a face por ser digno de repreensão? É faltar com respeito a Monsenhor Fellet ao citar-lhe e mostrar-lhe a ambiguidade e insuficiência das suas declarações? Não se pode responder às palavras preferidas publicamente com palavras publicamente, igualmente com palavras públicas? Se o escândalo foi público, a oposição de Monsenhor Fellet, de Monsenhor Williamson, também é pública e é normal. Fazer isso publicamente quando se trata da ortodoxia da fé, sobretudo quando nas palavras de Monsenhor Fellet é o bem comum da fraternidade que está em jogo. Eu não compreendo, disse um monge beneditino do Mosteiro da Santa Cruz do Brasil, que assina seus artigos com o termo de Arsênios, penso que todo mundo sabe quem é. Como Dom Fellet pode ridicularizar a fraternidade de São Pio X, declarando que ela encontra super-heresias no Concílio Vaticano II? Eu não sabia que a Igreja distinguira as super-heresias das heresias e das mini-heresias. A simples negação de uma verdade revelada é o suficiente para ela ser totalmente rejeitada pela Igreja. Quem rejeita um dogma, quem rejeita um dos artigos que nós acabamos de comentar, ele já não é mais católico. Ele perde a fé. Ele tem consciência do que está dizendo. Coisa que no modernista é um pouco complicada. O modernista tem uma cabeça pervertida, já no ponto de vista da filosofia e do bom senso, que torna a coisa mais complexa. Mas não existe isso de heresia pela metade. É heresia ou não é? Se ela contradiz formalmente a verdade revelada, ela é uma heresia. E ela é suficiente para devastar uma alma. E mesmo um país, como foi todo o norte da Europa, mais do que um país. Dom Williamson é um bispo consagrado por Monsieur Lefebvre para exercer o seu episcopado por suplência. Contudo, um bispo não é apenas o que realiza materialmente um rito, seja este tradicional. Um bispo ensina e santifica pela sua doutrina e seu exemplo de fidelidade à fé de sempre. A verdade está que nos comentários Eleison de Dom Williamson, ela está com as reflexões sobre a proposta romana de Monsenhor de Galareta e com a estranha ideologia de Bento XVI de Monsenhor Tissé de Malaret, mas não está nos sofismas nem nas elucubrações sentimentais de Menzingen. Os esforços do Superior Geral que o Superior Geral deve empreender para pôr fim a essa situação de crise são simples. Assim como o dia em que a tradição recuperar todos os seus direitos, em Roma, o problema da reconciliação já não terá razão de ser, assim o dia em que Monsenhor Fellet recuperar todos os seus sentidos, o problema da pregação de Monsenhor Williamson não terá sua razão de ser. O cardeal Roberto Bellarmino escreveu: assim como está autorizado a resistir a um Papa e comete uma agressão física, também é permitido resistir-lhe se faz mal às almas, ou confunde a sociedade e com maior razão se ele busca destruir a Igreja. É permitido, por exemplo, opor-se a ele, não cumprindo suas ordens, impedindo que a sua vontade seja feita. Opinião do Padre Jair também, em relação ao Monsenhor Fellet. Então eu penso que nós fizemos bem e que as crismas não foram ilícitas, nem só a pregação, nem só a vinda ao Brasil. É necessário compreender que a situação é grave e ela é de fé. Se a gente não entende isso, a gente botará tudo no nível da disciplina. E golpe de mestre Satanás foi lançar a igreja toda na desobediência à tradição, portanto a Nosso Senhor, por obediência.
Chesterton dizia, o mundo moderno se caracteriza pelas virtudes cristãs tornadas loucas. Uma obediência que serve para destruir, ela não é virtude. São Bernardo diz, ela é um ato de rebeldia. Então, se as pessoas se creem obrigadas a participar de algo que é ruim, mas que vem de Monsieur Feller, porque ele é o superior geral, é um engano. Engano talvez de informação, engano, pode ser vários enganos. Mas se ele chegar ao ponto de dizer, é Monsieur Feller que é meu superior, eu obedeço, seja o que ele fizer, eu faço. Bom, claro, não, penso que não caso ninguém aqui, mas pode acontecer. E se ele fizer isso, está fazendo errado. Ele está pegando uma virtude e tornando louca. A característica do mundo moderno, diz Chesterton, é das virtudes cristãs tornadas loucas. A caridade hoje é louca. Temos que abraçar os homossexuais. Temos que aceitar os budistas. Temos que fazer isso, aquilo. Temos que fazer tudo. Louca. Caridade louca. Temos que obedecer a Bento XVI. Louco. Louco. A gente não tem que obedecer a alguém que conduz as almas para o inferno, para longe de Nosso Senhor, para longe da fé. Não pode. Ah, mas tem boas intenções. Olha, as intenções, quem julga é Deus. A gente não deve entrar muito assim. Pois a gente vai só onde a gente pode. A gente é melhor ficar nos fatos. Olha, os fatos mostram que o Papa mandou reeditar todos os seus livros. E o editor dele é Monsieur Miller, esse que já disse 2 heresias ou 3. Não está bem o Papa. Não está bem do ponto de vista da fé. Não é questão de estar doente com gripe, sem gripe, de depressão, não depressão. Não, é questão de fé. Muito mais grave do que qualquer outra coisa. E ele termina dizendo, enquanto Dom Feller quiser levar uma parte da tradição para a realidade pós-conciliar, deverá esperar-se o que ele impropriamente chama de indisciplina. Não é uma indisciplina. Bom, mas saiu a notícia que o Monsieur Feller, Dom Feller disse que ele foi enganado. Então a situação já mudou, ele foi enganado. Bom, se ele foi enganado, ele deve dizer, Monsieur Williamson, o senhor não me enganou, nem se enganou. Honra e glória a Dom Williamson. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.